que hoje a gente vai falar sobre endocrinologia básica e eu vou descomplicar a endobásica para você. Por quê? Porque eu acredito que você é capaz de se tornar endocrinologista, de obter o seu título de especialista. A genética molecular, você vai precisar tomar consciência de uma coisa. É o seguinte, existe uma linguagem própria na genética. A genética tem um vocabulário próprio, tem uma linguagem própria. E você precisa aprender essa linguagem. Se você não aprender, você vai ficar o tempo inteiro precisando de alguém que traduza as coisas para você. O que vai acontecer? Daí, se você não entende a linguagem, não tem como você aprender. E aí, o que você faz? Você decora. Você simplesmente começa a decorar as coisas. Você fala, bom, né? Isso daí é um mecanismo automático que o organismo da gente faz, que é começar a tentar memorizar aquilo que você não entendeu. E aí, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Eu sinto te dizer que não vai funcionar. Se você decora as coisas, é aquela história. Chega na hora da prova, você confunde, você começa a misturar tudo, e aí, enfim, né, vem outras situações, porque vem o nervosismo também da prova e etc. Aí o que acontece? Não funciona. Você pode estar se perguntando e pensando assim, poxa, eu quero ser endocrinologista, eu não quero ser geneticista. Para que eu preciso saber, né, sobre genética molecular? Eu preciso te responder de uma forma bem definitiva para que você não tenha mais dúvidas sobre isso. Os conhecimentos da genética, eles avançaram muito, né, nessas últimas 2 décadas. O que aconteceu? Com o conhecimento, o avanço, né, dos conhecimentos em genética molecular, isso acabou revolucionando. Olha, eu vou repetir, tá? Porque se você não estava prestando atenção no que eu estou falando, eu vou repetir. O avanço dos conhecimentos na genética revolucionaram a endocrinologia. É isso mesmo que você ouviu. Então, com os conhecimentos em genética, a endocrinologia mudou, passou a ser outra. Passou a ser uma especialidade, correlaciona, né, alterações genéticas com aspectos clínicos. Isso tanto para diagnóstico quanto para fins de tratamento. Então, isso significa que não dá mais para ser endocrinologista sem entender da genética molecular aplicada à endocrinologia. Então, assim, a gente tem inúmeras doenças endócrinas que são o resultado de alterações genéticas. Inclusive, doenças que a gente é capaz de diagnosticar do ponto de vista molecular, com investigação genética. Doenças nas quais o perfil, o padrão de alteração genética vai ditar a conduta. Então, isso faz com que a genética molecular esteja totalmente ligada, totalmente abraçada com a endocrinologia. Então, se você quer ser endocrinologista, meu amigo, não tem jeito. Você precisa conhecer sobre genética molecular e aplicada à endocrinologia, né? Agora, para você entender genética molecular aplicada à endocrinologia, você precisa entender a tal da linguagem. Você vai ter que aprender a linguagem, você vai ter que falar a mesma língua que a genética fala. Senão não vai ter jeito, senão vai para decoreba. Então, o segredo, o caminho de descomplicar a genética, começar aprendendo a linguagem. Aprendeu a linguagem, a coisa flui. É apenas um segredo. Então, você sabendo disso, né? E aí também você pode estar se perguntando, poxa, mas o que ela quer dizer com isso, né? Como é que eu vou aprender a linguagem da genética? Como assim? Então, olha, é o seguinte, isso significa você começar do começo. Então, assim, o que você traz de bagagem? Você sabe o que é DNA? Se você já sabe o que é DNA, você vai para o próximo passo. Você ainda não sabe o que é DNA, você vai precisar saber. Você sabe como que é que as nossas células funcionam? Elas funcionam através de síntese proteica. Sabe como é que a síntese proteica acontece? Você sabe que tudo começa lá no DNA? Você sabe como que são as etapas? Você sabe como que se chamam as coisas, como é que se denominam, né? Os processos? Você conhece essa? Então você tem que começar por aí. É por aí que você tem que começar. E aí você, aprendendo essa linguagem, né, que vem ali dos conhecimentos básicos, né? Você começa por DNA, dupla fita, né? Adenina, timina, citosina, guanina, tal, né? E aí síntese proteica. E aí com isso você começa a conhecer
a linguagem. Depois é só ir direcionando e aí focando, né, no aplicação para endocrinologia, e uma coisa começa a fazer sentido, as coisas começam a encaixar, a se empilhar, e daí você constrói um aprendizado de verdade. Mas a endocrinologia básica, ela não é só a parte de genética molecular, né? A gente tem também toda a parte da fisiologia endócrina. E esse é um outro ponto que os médicos têm muita dificuldade, né? Porque eles pensam, meu Deus do céu, essa fisiologia endócrina é algo complicado demais. E olha, à primeira vista é mesmo. Você quer ver? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o mecanismo de ação de drogas antitireoidianas ou das tionamidas? Qual que é o mecanismo de ação do metimazol? O mecanismo de ação do metimazol é o seguinte, ele inibe a organificação do iodo. A droga antitireoidiana inibe a organificação do iodo. Aí você fala assim, beleza, já decorei. Então, metimazol age inibindo a organificação do iodo. Vou querer que você venha comigo, eu vou te explicar algumas coisas. E aí você vai ver como que a sua visão sobre isso vai mudar. Como que é a síntese de hormônios tireoidianos. Mas a gente cortou um pedacinho dela e ampliou. Quando a gente ampliou, a gente passou a enxergar aqui, olha, uma célula folicular. Aqui na seta azul, a gente vê uma célula folicular. E daí, a célula folicular é a unidade funcional da tireoide, né? É o tipo de célula lá, corresponde ao parênquima, né? E que vai ser a célula que produz o hormônio tireoidiano. E como é que essa célula fabrica o hormônio? Ela capta o iodo, né, que vem pela circulação. Então, da onde que vem o iodo? O iodo vem da dieta. A gente, nos alimentos, né, a gente obtém iodo. Na verdade, assim, basicamente, né, como nós somos um país que o solo varia, né, na disponibilidade de iodo, então a gente tem suplementação no sal. Então, a gente tem quantidades suficientes de iodo na alimentação por conta do sal iodado. Bom, beleza. E aí, esse iodo é absorvido, ele circula, e ele entra aqui nessa célula folicular. Ele entra, e aí ele é transportado ao longo de toda a célula folicular até a chamada superfície apical, que é a superfície da célula que está voltada para aquele conteúdo amorfo, né, que é chamado de coloide. Então, as células foliculares, elas ficam dispostas lado a lado, é uma única camada de células, e elas formam uma estrutura circular que contém um conteúdo amorfo, né, conhecido como coloide, no seu interior. Então, o iodo, ele entra pela membrana basal, atravessa a célula folicular, aí ele vai ser disponibilizado lá na membrana apical, voltado lá pro coloide. E aí, olha só, essa figurinha aqui, ela está nos mostrando uma ampliação dessa superfície apical, porque é ali na membrana apical, na verdade, voltado para o coloide, que o hormônio tireoidiano vai ser fabricado utilizando-se o iodo como matéria-prima. Então, a primeira coisa que vai acontecer vai ser que esse iodo, que chega, né, na forma de iodeto, um iodo inorgânico, ele vai chegar ali, e a primeira coisa que vai acontecer vai ser a ligação em uma molécula de oxigênio. O iodo vai ser oxidado. Depois da oxidação, aí vem a segunda etapa, que seria a chamada organificação do iodo. Então, esse iodo, agora oxidado, ele vai ser organificado. E o que é organificar? Organificar significa ligar uma molécula que é inorgânica, né, que é o iodeto, em uma molécula orgânica, ou seja, em uma molécula que contém átomos de carbono. E daí, essa estrutura orgânica, ela é obtida, né, ela é extraída da tireoglobulina, que é uma proteína que as células foliculares fabricam. Daí, então, esse iodo inorgânico oxidado, né, esse IO, ele vai ser incorporado em um resíduo específico dessa proteína chamada tireoglobulina, que é uma estrutura orgânica que contém carbono. E aí, quando a gente tem essa ligação, a gente está formando um precursor de hormônio tireoidiano, que depois ainda vai sofrer mais algumas modificações,
até formar o T3 e o T4, principalmente, que são os hormônios secretados pela tireoide. Isso daí é a fisiologia, né, tireoidiana, é a síntese hormônios tireoidianos. Então, olha, qual que é o mecanismo de ação das tionamidas? Ou qual o mecanismo de ação do metimazol? E daí, se eu responder para você que o mecanismo de ação é inibir a organificação do iodo, olha como que descomplica. Olha como que você já consegue visualizar. Então, o que o metimazol faz? O metimazol, ele compete a tireoglobulina pela ligação no iodo. Então, quando a gente tem metimazol presente ali, naquele ambiente, o que vai acontecer? O metimazol vai ligar o iodo. Aí, com isso, esse iodo não vai conseguir ser organificado, ele não vai conseguir ligar na tireoglobulina, porque ele liga o mecanismo de funcionamento, a fisiologia da tireoide. Olha só como é que descomplica a compreensão do mecanismo de ação de uma droga. Então, quando eu te falo que o metimazol inibe a organificação do iodo, você já consegue visualizar dentro da célula o que está acontecendo. O mecanismo de ação como algo dinâmico acontecendo. A sua mente é capaz de imaginar essa cena. Então, isso significa um nível de compreensão muito mais profundo. É muito diferente de você decorar uma frase. Metimazol inibe a organificação de iodo. Isso parece algo tão vazio, tão estático, tão sem vida, que é muito fácil você esquecer. É muito fácil você confundir. Olha só como que entender a fisiologia te permite entender a endocrinologia. Melhora a sua compreensão da endocrinologia como um todo. Então, é assim que se aprende endocrinologia básica, é assim que se aprende endocrinologia. Então, fazendo as conexões, né, empilhando conhecimento e não empilhando coisas decoradas. Se você pensa em se tornar endocrinologista, é interessante você passar a raciocinar dessa forma, você passar a se organizar para que você construa um aprendizado nesse nível. E aí isso é realmente conhecimento, isso não é algo que você vai perder, né? Algo que fica. Eu poderia dar vários outros exemplos aqui, né? Eu poderia te perguntar qual que é o mecanismo de ação de várias outras drogas. Poderia te perguntar, como é que é o mecanismo de ação de um agonista dopaminérgico? Como é que é o mecanismo de ação de um análogo da somatostatina? Como que é o mecanismo de ação análogo do GnRH? Então, assim, se você conhece a fisiologia primeiro, o mecanismo de ação das drogas fica fácil. Como é que age o denosumab? E isso eu estou falando assim, eu estou correlacionando com o mecanismo de ação de drogas. Eu acho que assim, que eu não preciso nem citar a importância que tem, né? Você realmente conhecer o mecanismo de ação dos tratamentos que você prescreve, né? Porque você conhecendo o mecanismo de ação, uma série de outras compreensões se abrem para você. Mas isso daí se aplica a muitas outras coisas, porque se aplica também a você compreender como é que uma doença, os impactos que ela traz, né? Como é que ela traz as manifestações que ela traz, te ajuda a entender as ferramentas diagnósticas. Então, por que é interessante dosar tal hormônio e não o outro? Por que a cintilografia pode ser mais interessante do que uma ultrassonografia em algumas situações? Enfim, então isso vai permitindo, né, que você abra o horizonte, que você amplie o leque, né, de compreensão da endocrinologia de uma forma bem mais completa, né, bem mais consistente. E é assim que se forma um especialista. E, assim, à primeira vista, parece que tudo é muito complicado. Mas você viu como que dá para descomplicar? Você viu como que dá para se tornar fácil, se tornar compreensível, né? Quando a gente aprende, as coisas ficam fáceis. Enquanto a gente não aprendeu, é tudo muito difícil. Depois que a gente aprende, tudo fica fácil. É possível sim aprender, né? Então, olha, é tudo uma questão de método, organização e método.